Neste vídeo vou mostrar como é que nós podemos utilizar o C# e o acesso a bases de dados, utilizando a linguagem SQL, Structured Query Language, para inserir novos dados na nossa tabela. No vídeo anterior estivemos então a ver como é que nós conseguimos, de uma forma muito introdutória, ler informações a partir da base de dados. De facto, o segredo para a leitura de informações a partir da base de dados está na utilização desta estrutura. Primeiro a ligação, depois aqui a leitura e depois a apresentação. Eu esqueci-me, e peço desculpa pelo facto, de ter feito aqui algo que é extremamente importante, que é fechar a base de dados, ou neste caso fechar a ligação. Eu quero aproveitar o facto de ter falhado nesta explicação, e mais uma vez peço desculpa pelo facto, para voltar a realçar aquilo que é absolutamente fundamental. Nós devemos sempre ligar, ler e fechar a nossa base de dados e devemos fazê-lo da seguinte forma. Ligar à base de dados o mais tarde possível e desligar da base de dados o mais cedo possível. O que é que isto quer dizer? Não faz qualquer sentido eu estar a fazer a minha ligação à base de dados e depois estar a processar um conjunto de outras informações para finalmente depois comunicar com a minha base de dados, e também não faz sentido eu estar a ligar a minha base de dados, fazer de imediato a leitura ou a comunicação que eu quiser e depois manter a minha base de dados aberta, sem qualquer utilidade. Então eu deveria ter feito no vídeo anterior e não o fiz, ligação .close. E nós podemos fazer e devemos fazer isto imediatamente a partir do momento em que já não necessitamos de comunicar com a base de dados. Se eu fiz aqui a minha comunicação, o que é que eu faço? Fecho a ligação. Como todos os dados que eu pretendo obter já estão guardados dentro desta estrutura Data Table, a partir daí eu não preciso ter a base de dados aberta, porque eu posso utilizar essa informação da forma que eu entender. Vimos também aqui a estrutura Try Catch de uma forma muito simples para evitar que a nossa aplicação tenha erros. Ora, para avançarmos aqui na nossa matéria, eu vou mostrar neste vídeo de uma forma muito simples como é que nós podemos adicionar dados à nossa base de dados. Neste caso, a tabela pessoas que nós criamos aqui na nossa base de dados. Ora, para isso eu vou copiar e colar aqui este novo botão. Vou alterar aqui o texto que aparece para o seguinte, select, ok? Que é o tipo de instrução que nós estamos a utilizar aqui no comando, ok? Eu vou aqui abrir um bocadinho, nós temos aqui com falta de espaço, é a instrução que eu estou a utilizar aqui. Vou utilizar agora uma outra instrução neste novo botão que eu criei, que se chama Insert. Insert significa exatamente isto, inserir. Por uma questão de comodidade, uma vez que eu criei um mecanismo para apresentar um erro, eu vou colocar aqui por defeito neste texto o texto que nós pretendemos, que neste caso é dados, ok? Para não ter que estar sistematicamente ali a inserir os dados. Neste exemplo concreto, eu nem sequer vou ter a necessidade de utilizar a lista, a não ser depois, ou melhor, vou utilizá-la depois de fazer o inserir de um determinado registro, eu vou clicar no Select para ir verificar os registros que lá ficaram. Vamos então aqui entrar no Insert, e o que nós vamos fazer aqui é genericamente o seguinte, inserir um novo registro na base de dados, ok? Para todos aqueles que neste momento estão a ver estes vídeos sobre introdução à comunicação com base de dados e já tiveram alguma experiência em base de dados, é óbvio que eu estou a utilizar aqui exemplos extremamente simples. Eu vou agora falar um pouco mais ou menos chinês para quem não percebe muito sobre esta matéria. Eu não estou a utilizar IDs, indexantes, não estou a utilizar chaves primárias, não estou a utilizar chaves estrangeiras, não estou a criar nenhuma base de dados relacional, portanto estou apenas aqui a fazer uma introdução aos conceitos mais básicos sobre comunicação com base de dados. Fechei aqui a linguagem em chinês para quem não percebe muito, mas a seu tempo nós iremos perceber o que é que todos estes termos querem dizer. Por conseguinte, aquilo que eu vou mostrar é o exemplo mais simples de inserção de um determinado registro na base de dados. E quando falamos neste registro, nós estamos a falar essencialmente em quê? Vamos ter que ter uma linha constituída por um nome, uma morada e um telefone. É esta a estrutura da nossa tabela. Ora, então como é que nós fazemos para inserir? Neste caso não vamos utilizar, porque não é necessário, um SQLCE Data Adapter, ok? Vamos utilizar uma estrutura diferente.
Não vamos também ter necessidade de utilizar uma data table, porque nós não vamos recolher dados. Mas vamos ter a necessidade de utilizar a ligação. Então vamos fazer já aqui a ligação. SQL CE connection, ligação, é igual a new SQL CE connection. Ora, é evidente que eu não vou estar aqui a perder grande tempo com isto. Vou fazer o quê? Vou simplesmente copiar todo o texto que ali está e vou colá-lo aqui em baixo, ok? Temos a nossa ligação aberta, portanto, abrir ligação. No fim, e para que não me esqueça, vou fechar a ligação, ok? Ligação.close. Okay? Já vamos ver que há uma forma alternativa de conseguirmos chegar a este tipo de mecanismo. Vamos então tentar inserir um novo registro na nossa base de dados. Ora, um novo registro na base de dados vai ser uma instrução de sentido único. Isto é, eu não vou buscar nada à base de dados para a minha aplicação. Eu vou enviar uma instrução para o interior da base de dados. O que quer dizer que não vou nem obter resultados, nem ir buscar informação, nem nada do género. Então, para isso, eu não vou utilizar um data adapter, mas sim um comando de SQL, ok? E para isso eu vou criar o comando de SQL da seguinte forma: SQL CE command, e vou-lhe chamar aqui também operário, porque não? Este operário vai ter apenas uma função, que é dar instruções, ok? Enquanto o operário no SQL CE Data Adapter é um operário que recebe informação, este aqui não, só vai enviar informação para a base de dados. E depois vai ser igual então a um new SQL CE command. Aqui nos parâmetros eu tenho a possibilidade de definir também, à semelhança do que acontece com o SQL CE Data Adapter, eu tenho a possibilidade de definir qual é o comando, a instrução que eu pretendo executar. E depois temos aqui a possibilidade de definir também qual é a ligação que está associada a este operário. Claro que é esta ligação que aqui está aberta. Então aqui nesta instrução vai ser aqui dentro que eu vou escrever toda a instrução que vai permitir inserir dados. Por uma questão de leitura mais facilitada do código, como eu sei que esta instrução é uma instrução do tipo string, eu vou criar aqui string query, é igual a qualquer coisa. E é aqui que nós vamos inserir o conjunto de códigos que nos vão permitir então inserir aqui os dados dentro da nossa base de dados. Por isso mesmo, para evitar o prolongamento disto, eu vou colocar aqui query e depois ligação, ok? E desta forma eu já sei que estou aqui a enviar esta query, que é esta string, que é o conjunto de instruções de SQL. Ora, para inserirmos qualquer coisa na nossa base de dados, nós vamos ter que utilizar não o termo select, mas sim o termo insert. Insert de inserir. E vamos inserir onde? Insert into pessoas. Isto é, inserir em pessoas. Inserir em pessoas o quê? Os seguintes valores, isto é, values. E vamos abrir aqui um parênteses e fechar um parênteses. Dentro destes parênteses que aqui estão, nós vamos definir quais são os valores que nós queremos comunicar ou enviar para a nossa base de dados. Nós sabemos que a estrutura da nossa base de dados é constituída por uma coluna chamada nome, outra chamada morada e outra telefone. E são todas do tipo string. Neste caso são n-varchars, ok? Como podemos ver aqui, n-varchar, e portanto todas elas vão ser do tipo string. Ora, o que eu vou fazer aqui é simplesmente o seguinte. Como não posso utilizar aqui as aspas, porque eu já tenho as aspas a definirem a minha query, eu vou utilizar aqui o apóstrofe, que funciona da mesma forma. E vamos adicionar aqui um valor que não existe na nossa tabela. Neste caso aqui, vamos colocar aqui em editar. Como podem ver, existem aqui vários nomes, mas não existe, por exemplo, aqui nenhum Rui Daniel, por exemplo, ok? Existe um Daniel, mas não existe um Rui Daniel. Vamos então inserir aqui um Rui Daniel, que mora na Rua Nova, ok? E que vai ter um número qualquer ali de telefone. Vamos então inserir da seguinte forma: Rui Daniel. Depois vamos fechar aqui estes apóstrofos, porque este valor define então o primeiro valor que corresponde na estrutura da nossa tabela à coluna nome. A segunda coluna é morada. Então vamos colocar aqui vírgula e a seguir vamos colocar a morada.
Rua Nova. Vamos fechar novamente aqui. E o que é que estamos a fazer agora? Vamos fazer aqui o telefone. Então, neste caso, vamos colocar aqui vírgula e agora vamos colocar novamente um apóstrofe e vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores. E fechar novamente aqui, ok? E temos, neste caso concreto, toda a instrução definida, isto é, inserir em pessoas, na tabela pessoas, os seguintes valores. Rui Daniel, Rua Nova e número de telefone. E sabemos que estes valores vão ser inseridos corretamente. Porquê? Porque nós sabemos qual é a estrutura organizada das colunas da nossa tabela pessoas. Okay? O que é que me falta apenas fazer aqui neste caso? Eu já tenho então a minha instrução de SQL definida, já está aqui indicado que é esta instrução que vai ser executada aqui pelo comando, só falta apenas fazer o seguinte. Operário, ponto, execute non-query, ok? E há aqui um aspecto que é importante perceber. O que é que significa este método do operário? Neste caso, este método existe aqui no SQLCE Command, ou no SQL Command, como lhe queiram chamar. O SQL Command vai executar a operação apenas quando eu indicar a execução deste método. Executar uma non-query. Porquê que está aqui um non-query? Significa isto que ele vai executar uma instrução que não retorna resultados e por isso é considerada uma non-query. Non-query significa genericamente que não vai devolver resultados, ok? Porque se fosse devolver resultados não se poderia chamar non-query. Quando eu uso esta instrução, ele vai executar o seu command text, que é isto que aqui está, que é este parâmetro que aqui está ali na assinatura. Como podem ver, string command text, e depois tem à frente a SQL connection, a ligação. Portanto, o command text é este que aqui está, ele aqui vai executar. Obviamente que eu não vou ter qualquer informação sobre a execução correta desta operação. No entanto, é uma boa prática fazer então aqui um try, abrir aqui a chaveta, colocá-la aqui no final. Caso contrário, faça um catch e vamos apresentar a mensagem ou message box, ok? Message box, eu já queria ir muito mais à frente, pronto, show, e agora aconteceu um erro na inserção de dados, ok? E temos então a mensagem a dizer que não foi possível inserir os dados. Vamos executar aqui a nossa operação e vamos primeiro testar para ver se aqui o try catch está a funcionar corretamente. O que é que nós vamos fazer? Vou criar propositadamente aqui um erro, ou então posso simplesmente criar o erro alterando aqui o texto que está já por defeito ali colocado. Vamos aqui clicar em Start. Ok, vamos aguardar uns instantes para que a aplicação compile. Vamos aqui retirar e reparem, quando eu vou tentar inserir, ok, aconteceu um erro na inserção de dados, mas a minha aplicação não crasha. Então vamos aqui clicar e vamos clicar em Insert. E reparem, já não aconteceu qualquer espécie de erro porque eu tive o cuidado de escrever corretamente a minha instrução. Vamos ver o que é que aconteceu na nossa base de dados. Poderíamos tê-lo visto anteriormente e reparem, não aparece aqui nada, correto? Bom, temos que refrescar esta nossa apresentação. Para isso eu vou fechar aqui, vou clicar outra vez aqui em editar e cá está a linha número 11, Rui Daniel, Rua Nova e o seu respectivo número de telefone. Vamos fazer aqui a experiência dentro apenas do C#. E para isso, obviamente, eu vou alterar aqui os valores. Vou chamar aqui, por exemplo, Fábio Alexandre. Vamos colocar aqui Rua das Oportunidades. E o número vamos alterar aqui. Vamos só simplesmente fazer isto. Copiar daqui e colar no fim. Ok? Muito bem. Vamos aqui ver o seguinte. Vou executar, vou buscar os dados que estão na minha base de dados. Cá está com o select e cá aparece o nosso Rui Daniel inserido anteriormente. Ele vive na Rua Nova e tem este nome aqui ou este número de telefone. Vamos clicar em Insert, ok?
o valor foi comunicado para o interior da base de dados, neste caso o Fábio Alexandre, com os dados que estão a seguir. Vamos fazer novamente um select e deverá aparecer aqui uma nova linha na nossa base de dados. Cá está o Fábio Alexandre, ok? É evidente que eu agora, se eu quiser executar novamente o insert, o que vai acontecer é o seguinte. Nós vamos inserir várias vezes o Fábio Alexandre na Rua das Oportunidades. Vamos fazê-lo. Vamos clicar aqui 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer um select e reparem o que é que aconteceu. Como não temos nenhum mecanismo de controle para verificar se Fábio Alexandre já estava registado, então vamos ter aqui a apresentação várias vezes de Fábio Alexandre. Eu volto a referir no final deste vídeo que este exemplo que eu estou a utilizar é um exemplo simples. É simples e ao mesmo tempo complexo. Porquê? Porque de uma forma genérica ele tem aqui grosseiramente apresentada a forma como nós inserimos valores na base de dados. No entanto, há aqui aspectos fundamentais que não estão a ser observados quando se trata de programação utilizando bases de dados. Nomeadamente, por exemplo, verificar, obviamente, se o registro já existe, por exemplo. Não faz sentido ter este registro duplicado. Mas há um outro dado muito mais importante que tem a ver com a segurança dos dados da nossa base de dados. Existem mecanismos que os hackers usam para tentar alterar e ter acesso aos dados da nossa base de dados, que se chama tecnicamente por SQL injection, isto é, a injeção de SQL. E isso acontece quando, por exemplo, nós temos, em vez destes dados aqui apresentados diretamente ou colocados diretamente, quando nós temos um formulário que contém um espaço para inserirmos o nome, outro para inserirmos a morada e outro para inserirmos o número de telefone. E quando nós passamos para aqui os valores, passamos genericamente da seguinte forma. Por exemplo, colocaríamos aqui .text qualquer coisa, .text, e iríamos fazendo aqui uma concatenação de valores. O que acontece muitas vezes é que os hackers, isto é, os utilizadores mais experientes e mais sabedores, em vez de colocarem um nome no campo nome, iriam colocar um código que se iria misturar com esta instrução de SQL e que iria ter acesso, por exemplo, à estrutura do nosso banco de dados, por exemplo. Ora, a seu tempo nós vamos ver aqui, eu irei explicar com cuidado, como é que nós utilizamos, por exemplo, queries, isto é, instruções de SQL parametrizadas, isto é, que vão ser blindadas a esse tipo de injeção de SQL. Iremos explicar isso com mais calma nos próximos vídeos. Por agora, ficamos aqui a ver então, de uma forma genérica, qual é a estrutura de objetos que nós utilizamos para podermos inserir informação na nossa base de dados.